Boa noite. É uma grande alegria para mim atuar como mediador nesta última mesa dos encontros de interrogação de 2016. Eu já estou um ano adiante, tentando fugir desse ano tenebroso, ao lado de três artistas que admiro tanto. Bom, são eles a Hélida Tesler, gaúcha, que é artista plástica e professora na graduação e na pós-graduação em artes visuais da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, né? Como pesquisadora do CNPq, desenvolve pesquisa justamente em torno das relações entre arte e literatura, e ela mantém atualmente um grupo de pesquisa chamado Parte Escrita, no qual se articulam produção e reflexão crítica a partir de textos de artistas e da presença da palavra em produções contemporâneas de arte. Ela participou de várias exposições coletivas, como a Bienal do Mercosul, e eu destaco entre seus trabalhos o Você Me Dá a Sua Palavra, que é um trabalho sem fim, né, iniciado em 2004, em que a Hélida pede às mais variadas pessoas que escrevam uma palavra num prendedor de roupas, né, que depois é reunido a outros num varal que forma o que a própria artista chamou de um poema anônimo. Bom, temos também o Carlito Azevedo, carioca, que é poeta, foi por muito tempo editor da revista de poesia Inimigo Rumor, talvez a mais influente revista de poesia brasileira dos últimos 20 anos, a qual, sobretudo nas suas últimas edições, vinha incorporando também textos variados sobre as artes visuais. E eu recordo, por exemplo, né, de uma entrevista do escultor Richard Serra, né, no número 18 da revista. E eu lembraria também que as referências a desenhos, pinturas, fotografias, esculturas, filmes, são também uma constante nos poemas do Carlito. Ele publicou, entre outros, os livros sobre a noite física e monodrama, assim como antologia pessoal Sublunar. Neste mês, ele está lançando o esperado Livro das Postagens. Esse é o título, que ele estava escondendo. Bom, e enfim, o Nuno Ramos, aqui ao meu lado, que é paulista, é artista plástico e escritor, participou de diversas exposições coletivas, como as Bienais de Veneza e São Paulo. A sua exposição mais recente em São Paulo foi a remontagem de uma obra que realizou com o Paulo Klimachowska, O Globo da Morte de Tudo, no Sesc Pompeia. Eduardo, desculpa. Peguei. Bom, mas temos de citar também o 111, Vigília, Canto, Leitura, né, que foi uma leitura contínua por 24 horas, do nome dos 111 mortos durante a invasão do Carandiru, que ocorreu de 1º para 2 de novembro, agora dia de finados. Né. Entre seus livros podemos destacar O, que ganhou o Prêmio Portugal Telecom de Literatura, O Malvidraceiro, Junco e o último, Sermões. Bom, quando estávamos concebendo ainda esse encontro e definimos que seria realizada esta mesa sobre literatura e artes visuais, né, com o título de Política das Letras e Política das Imagens, Distâncias ou Convergências, o Claudinei e a Carol me pediram que resumissem em algumas linhas a questão que aqui seria debatida, né, ou pelo menos o ponto de partida da questão. Né. Eu, meio apressadamente, eu escrevi assim, né, uma visita a qualquer grande evento de arte contemporânea deixa claro que as artes visuais passaram, ao longo dos últimos anos, por uma virada política. Embora a política, em suas muitas dimensões, nunca tenha deixado de ser um tema para a literatura, nada de comparável, pelo menos como tendência coletiva, né, se verifica entre prosadores e poetas. E aí a pergunta que fica é quais são as razões dessa diferença, né? Seria um ponto de partida. Bom, e claro que, como eu disse, isso é só um resumo, né? Ou seja, um daqueles textos que a gente escreve e logo se arrepende, né? A gente começa a pensar, talvez muita coisa tenha ficado de fora aqui, né? E tem um ponto apenas que eu lembraria, que teria muita coisa a mais, mas uma coisa que eu gostaria de lembrar é o fato de que, ao longo do século XX, sobretudo, né, mas já no final do século XIX, se a gente pegar, dentre todos os artistas, os escritores foram aqueles que mais tiveram um engajamento político muito claro, muito declarado, e muitas vezes ligados também a partidos políticos, quase sempre o Partido Comunista de cada país, né, e os encontros de escritores, né, por exemplo, reuniões de uniões da União Brasileira dos Escritores, eram eventos, sobretudo, políticos, né, em que os temas eram políticos. Era debatido, por exemplo, a questão da ditadura, das ditaduras, né, ditadura Vargas, depois ditadura militar pós-64. Né, e, nesse momento, não tinha pelo menos os fóruns de encontro de artistas plásticos não tinham algo semelhante, não eram fóruns de debates. Claro, tinham participações individuais, grupos que faziam isso, mas não como uma espécie de tendência coletiva, né, de encontro. Hoje a situação parece ter se invertido, né, em alguma medida. E eu lembraria, só como a título de ilustração, né, um pouco pitoresca, o fato de que, recentemente, uma crítica de arte já de antigas gerações, né, mas ainda atuante, observou, num texto publicado em jornal,
que as categorias a partir das quais se organizam, né, a maioria das exposições de arte contemporânea são categorias, sobretudo, políticas, né, e não categorias estéticas, né? Isso, para ela, era visto como uma coisa problemática, né? Eu não consigo ver isso com tanta clareza, não consigo ver com tanta clareza a diferença entre categoria estética e categoria política, né? E aí seria outra questão que eu colocaria para vocês também, como é que vocês veem isso, né? Ou seja, quais as diferenças, né? Por que essas diferenças, quais as razões dessas diferenças entre a postura de escritores e artistas plásticos, né? E, por outro lado, também, como é que vocês veem isso? Ou seja, se há clareza ainda de atuação entre uma coisa e outra, a diferença entre uma coisa e outra. Só para lembrar, a Hélida disse que queria começar respondendo com a exibição de um filme. Com né? uma espécie de desvio, eu Desvio, diria. Né? Com a permissão de vocês, foi uma ideia de hoje de manhã, uma ideia de pós-café da manhã, pensando nas razões que nos levam a estar aqui. Eu adoraria começar, então, com imagem. São 6 minutos de imagem. Já antecipando que uma das razões que nos fazem estar aqui, pelo menos da minha parte, é gostar de estar perto dos escritores, sempre, né? Dos escritores e dos artistas. E dedico essa projeção a Manuel Ricardo de Lima, que está aqui presente e que é a pessoa que mais me coloca perto e no convívio com os escritores desde muito tempo.
Obrigada. A ideia era simplesmente essa, criar um prólogo para a conversa e, no final, um epílogo. E é difícil não falar, né? É claro que eu gostaria de ter dito algumas palavras e vou dizer agora, Sim. porque não é somente um agradecimento, né? Agradecer o convite, agradecer o contato, não é? Agradecer 3 dias de possibilidade de assistir, de ouvir, de ver a palavra sendo colocada, não é? Então, mais para antecipar, né, uma parte da conversa, que é a necessidade de convívio, que tu marcasse bem na tua pergunta. Então, o que eu fiz nesse tempo? Eu tive tempo, não é? Eu acho que ter esse tempo para estabelecer contato é fundamental. Então, essa era uma questão de posição, de posicionamento. E quando eu mencionei Manuel Ricardo de Lima, foi assim, muito intencional, eu aguardava esse momento. É a nossa mesa final, não é? Eu gostaria muito mesmo de estar entre vocês, não responder as perguntas, mas talvez acompanhá-las no seu processo, né, de questões colocadas à mesa. Mas essa dedicação ao Manuel de uma máquina que se desfaz, essa desmáquina vem justamente de algumas aulas que o Manuel realizou ainda este ano na URGS, no Instituto de Psicologia, junto com o Instituto de Artes, onde ele apresentou processos maquinários que nos desestabilizam, não é? Ele lançou como pergunta: é possível enganar a máquina, não é? E também eu tentei trazer para vocês algo que é uma ressonância de uma conversa com Jailton Moreira, também colega e muito companheiro de trabalho desde que criamos o Torreão em Porto Alegre, também como espaço de fala, como espaço de produção, onde ele comenta que muitas vezes os alunos, os artistas, quando mostram o seu trabalho, eles não mostram como foi realizado, né, ou as errâncias desse trabalho, os desvios mesmo. E ele é muito recente, eu estou vendo pela segunda vez, e era com vocês que eu queria ver essa segunda vez. Então, teremos esse prólogo e o epílogo, e eu me coloco aqui, então, junto com vocês, né, nesse estado que a gente pode nominar como um estado de conversa. Bom, obrigado, Hélio. Vocês querem responder, querem comentar, querem... Eu vou falar, até porque você focou muito no negócio de artes plásticas, né? E eu também estou de improviso total, como eu acho que eu gosto de estar nessas situações. Eu não tinha nem lido esse pedacinho aí. Mas eu achei interessante o que você falou. Eu acho que quem vai a uma exposição de arte não tem como não sentir isso que você disse, né? Que há uma espécie de instrumentalização política, sei lá. Embora sejam termos tão grandes, também fica difícil de precisar o significado. Agora, eu fico pensando assim, Eduardo, se isso é verdade, ou se isso não é parte de um outro troço que eu sinto. Porque assim, vamos pensar juntos. Há muita pintura sendo feita nesse mundo. Eu gosto muito de pintura, comecei como pintor e apesar do meu Alzheimer progressivo me impedir de citar nomes, né, que eu já não lembro o nome de nada, mas assim, eu tenho trabalhos excelentes sendo feitos, e os meninos que trabalham comigo, muitas vezes pintor me mostra, isso parece que é uma região pouco captada pelas grandes mostras, que são, você focou nessas grandes mostras, né? Há trabalhos de feitio totalmente diferentes, com muita
com muita gente fazendo, quer dizer, como tudo na arte hoje, há muita quantidade e alguma média razoável que também pede destaques evidentes, essa coisa que eu acho que acompanha quase tudo que é feito. Então você vai a uma Bienal e ela parece ter uma leitura, assim, propor uma leitura muito enfática. Quer dizer, o que mudou? O que mudou é que há uma figura sacerdotal que é o curador, um grupo, né, que não havia quando eu comecei, por exemplo. O curador era um sujeito lá, escolhia as pessoas e tal. Agora, esse troço mudou de escala, de potência, de se levar a sério, né? Eu acho até que é uma figura que esse rei tá ficando nu, afinal, né? Quer dizer, evidentemente, muita coisa disso é um jogo de poder que não tem outra coisa senão isso e tal. Se você sai desse quadro das grandes exposições, eu acho que você encontra coisa parecida com as outras artes. Não me parece assim. Também acho que a literatura também se encaminha para uma leitura, muito você pega, mesmo autores legais, o Philip Roth, aquilo trabalha com um tijolo do real, uma questão muito precisa, uma certa falta de ambiguidade, que eu acho que, não sei se é tão diferente do que acontece em artes plásticas, mas eu acho que a figura sacerdotal, que seria o editor em literatura, apesar de também ter a função cultural, social dele também mudou, eu não acho que teve essa desmesura tão grande quanto em artes plásticas, entendeu? Quer dizer, eu acho que o curador é um cara que tem um pé no poder, um pé na arte e que um pouco, como toda instância de poder, é tudo menos transparente, opaca, né? E essa opacidade começou realmente a impor, a estar entre o público e a obra, né? Há outras entidades sacerdotais, a arte e a educação é outra entidade, muito benigna, muito legal, mas também é mais uma opacidade que percorre o olhar do público. Eu penso muito nessa coisa do sacerdote. Eu gosto de contar uma parábolazinha do Kafka, que eu sempre falo, que é assim, que num lugar distante, no meio da mata, tinha um povo muito religioso que construiu um templo e construiu um altar lindo e tinha jarros com óleos sagrados e tal, e os tigres da floresta invadiram e quebraram. E aí eles refizeram. E aí os tigres invadiram e quebraram. Eles refizeram com todos os vasos. E aí o ritual só começava quando os tigres quebravam. Eu acho que é um pouco isso. Quer dizer, o sacerdote, que é, né, o tigre, né, o tigre é o artista, né, o sacerdote refaz, e a coisa do artista já está meio num quadro meio antecipado pelo sacerdote. E acho um pouco infantil achar que isso vai voltar para uma outra época. Eu acho que o mundo está muito mais misturado. No fundo, o projeto da arte contemporânea, que é juntar a arte e vida, um deles, né, isso é para bem e isso é para mal também, né? Porque entre a arte e vida pode dar vida, né, em vez da arte. Quer dizer, pode dar a mediocridade da vida, que é o que às vezes você encontra em muita obra de arte. Você vai lá encontra justamente aquele ruído da vida, sem aquela suspensão, sem criar um lugar de onde olhar para aquilo, né? Mas eu tenho a impressão que em artes visuais, onde houve uma mudança de escala, de grana, né? Quer dizer, desde os anos 60, o valor das obras de arte multiplicou não sei quantos mil, as instituições ficaram loucamente poderosas, a arquitetura contemporânea entra junto, é um quadro que eu nem sei descrever, não é? Eu acho que essa função sacerdotal entrou com muita força, não é? Agora, não quer dizer que ela seja o real, como eu estou falando. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem uma pintura excelente. Tem muito negro pintando, um negócio super bacana, que eu não pensei que fosse ver, porque eu comecei como pintor, e de pintura fundamental, de repente esse negócio ressurgiu com força em São Paulo, tem um negócio muito interessante acontecendo. Ninguém está pegando isso. Por quê? Porque a legibilidade disso talvez seja um pouco menos pronta, entendeu? Então, não estou dizendo que não possa haver, é claro que não é difícil institucionalizar isso, não é isso que eu estou dizendo. Tudo é institucionalizável, o meu chulé é institucionalizável, mas eu acho que tem muita energia fora disso. Entendeu? Que a gente também não pode tomar os grandes eventos, Bienal, blá, 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 como a verdade daquilo, né? E mais, tem que ir nesses eventos tentar furar essa opacidade sacerdotal e tentar olhar a obra, cada uma, tentar achar o que há para ser achado, né?
Então, eu concordo com você, mas eu queria talvez deslocar um pouco para pensar se, ao invés da arte estar muito política, não é uma instância intermediária, entendeu? Como o juiz de futebol, os intermediários, né? Está tudo falando, né? Juiz, técnico, tudo isso virou assim um puta assunto. Se pensar em alguma medida, usando a metáfora futebolística, o curador acaba assumindo um pouco uma posição que ela é tripla, né? Ou seja, ele, ao mesmo tempo ele é o juiz, ele é o treinador e ele é o comentarista, ou seja, tá? Exatamente. E talvez esse seja o problema, você quebrar um pouco essa máquina também, né? Desmontar essa máquina. O problema é que ele não faz gol, que eu saiba, entendeu? Se fizesse, estava tudo certo, né? Não bate pênalti, enfim, não defende pênalti. Então, agora, eu também não quero demonizar essa figura, acho que esse assunto também é grande, tem coisa boa para esse lado, tem coisa péssima para esse lado, mas que eu acho que a escala da arte mudou, a potência pública da arte mudou, a junção entre o capital financeiro e as artes plásticas, esses temões, isso tudo criou uma outra coisa. A gente precisa um pouco voltar para a obra, tentar achar o que pertence a cada um. Eu só vou aproveitar uma vírgula tua. Não, eu já parei. Não, uma vírgula que me chamou a atenção e eu acho que eu me incluo nisso, ou tento, que da formulação que entre arte e vida, às vezes pode dar vida e não dar arte. E aí eu pensei justamente que entre arte e vida, por vezes, pode dar literatura, né? Eu acho que é essa questão que nos coloca tão próximos. O convite aqui de vocês, do Itaú, me fez buscar dois elementos guardados, né? Um não tão guardado assim, que é livro de cabeceira afetivo, e tem a ver também com algo que se passou no teu ateliê, que se chama Falas Inacabadas, que não é um livro. É um livro, mas não é um livro, é um projeto maior, é um começo de conversa. O Manuel Ricardo, quando apresenta o livro, me chama muito a atenção que ele o define como livro transparência. Uma definição dele, mas que eu uso, assim, usufruo, né? Penso o que dessa transparência vem, não é? Que é justamente quando é de 2000, esse livro, do ano 2000, mas quando ele se torna um objeto que é dobra, quando ele é costura, quando ele é palavra e imagem ao mesmo tempo, não é? Quando essa pintura ou essas situações que vêm de um campo, que seria o campo da arte, se constrói enquanto poema. Tá? Eu só lembrei porque uma vez tu me chamasse, eu atendi o convite correndo, né, a buscar no teu ateliê recipientes de vidro, ainda eram os vidros soprados, porque eu estava realizando um trabalho chamado Falas Inacabadas, muito grande, né? Eu agora te retribuo, né? Te faço esse agradecimento. E um outro, esse sim, estava esquecido. E quando eu perguntasse se eu trouxe alguma leitura, eu trouxe uma página de jornal. É uma página de jornal. E eu vou ler somente a manchete e um pequeno parágrafo para justamente introduzir a conversa da interrogação, a interrogação que me fez perceber que sim, meu trabalho ele é calcado numa pergunta. Sempre. Sempre não, desde esta data aqui. Pessoal, quarta-feira, 10 de novembro de 2004. Tá? O jornal é o Globo. Matéria: fraudes em cascata. Letras capitais. Prefeito de capital na cadeia. João Henrique, PT de Macapá, é acusado de desviar verba de creche e hospital de câncer. Vou poupá-los dos parágrafos, mas eu gostaria então de, já que muitos falaram de suas origens, eu vou falar da origem de um trabalho, né? E imaginem que
neste ano de 2004, se dá início aqui no Brasil um projeto da Funarte, né, de um projeto que se chama Rede Nacional de Artes Visuais. Não sei se vocês estão lembrados, e ele continua. O ano passado ainda teve uma edição com a proposta de deslocar artistas das suas cidades, dos seus estados, ao mesmo tempo em que eles produzissem um trabalho, fossem acompanhados por um interlocutor, não vou dizer um crítico nem um curador, mas era alguém para conversar, e ainda um fotógrafo que iria documentar o trabalho, e ninguém sabia muito bem no que isto resultaria. Mas a ideia eu achei interessante. O telefonema, naquele tempo, para mim, foi um pouco... Como é que eu posso dizer? O humor é sempre bem-vindo, não é? Porque foi do diretor da Funarte, o nome dele era Chico Chaves. Chico Chaves. Então, como na época eu estava trabalhando com Chaves, eu tive que perguntar, desculpa, é um trote? Eu quase desliguei o telefone, mas seguindo a conversa, né, porque foi muita coincidência. Né? Recentemente eu tinha aberto uma exposição que chamava Todos os Nomes Chaves, realizado aqui em São Paulo, no cofre do Centro Cultural Banco do Brasil. Era óbvio que era um trote. Né? Não era um trote, era um convite. Eu aceito o convite. E o Chico Chaves, então, me propõe, assim, com esse nome tão bonito, né, deslocamento de artistas por todo o território nacional. Ele me propõe o Parque Lage, no Rio de Janeiro. Aí eu retruco, né, diz, puxa, eu moro em Porto Alegre, sou aqui do Sul, eu gostaria de ir para o Norte, pode ser? E então, o estado para o qual eu fui é o Amapá, e a cidade de Macapá, e cheguei neste dia. Cheguei no dia 10 de novembro, a nossa mesa podia ter sido ontem. Cheguei no dia 10 de novembro e nada de Rede Nacional de Artes Visuais, impossível, centro cultural fechado. Só havia um senhor, um motorista, responsável por mim, de me buscar e levar. É quase como a Transamazônica, era buscar de um lugar nenhum para outro lugar nenhum. E eu só devo dizer a vocês que quando eu fui para o Amapá, eu imaginei algo a ser construído lá, junto com um mapa e um mapa. Esse seria o trabalho a ser realizado. Como não era possível, como ninguém veio conversar comigo e como eu tive uma grande simpatia pelo motorista que estava me acompanhando, né, fizemos um passeio. Eu fiquei muito intrigada, porque eu não tinha lido a matéria do jornal, porque que o prefeito tinha sido preso, e justamente a resposta veio com uma elaboração gestual de indignação, né, dizendo, puxa, a senhora não sabe, né, você não sabe, ele faltou com a palavra. Ele faltou com a palavra. É isso, pessoal. Assim, depois de saber que ele faltou com a palavra, só me senti motivada a entrar num armazém e comprar prendedores de roupa, de madeira. É importante que seja de madeira, você sabe, o problema todo do desmatamento, e só encontramos prendedores de plástico, né, nesses lugares. E pedi para ele, então, afinal de contas, estou querendo dizer que quando a gente começa um projeto, a gente não sabe muito bem o que está fazendo. Não sabia muito bem o que estava fazendo, mas a minha resposta foi a pergunta, né? A pergunta, né? E você, né? Você me dá a sua palavra, e essa palavra escrita num prendedor de roupa. Foi esse gesto inicial, então, e o que me faz situar aqui nessa conversa, nessa vontade de conversa, inclusive, de poder, então, desde esta data, considerar que as pessoas
podem dar a sua palavra e que a minha responsabilidade, enquanto artista, pelo menos, essa artista que aspira, de certa forma, uma situação de escrita e de poesia, de sustentar a palavra, né? Para quem não conhece o trabalho, para quem não sabe, o prendedor de roupa é simplesmente colocado num fio de varal, que só tem aumentado ano a ano, e é um trabalho que começou em 10 de novembro de 2004 e não tem nenhuma intenção de finalizar. Inclusive, vocês, muito obrigada, né? Passaram 3 dias escrevendo palavras empreendedores de roupa, e eu acho que isso não é pouca coisa. Bom, tem um movimento que a gente pode ver quase um movimento de entusiasmo, assim, entre que eu acho que eu observo no conjunto das obras de vocês, analisadas em conjunto, que é esse movimento que em alguma medida já aludi no início, né, de há nas obras plásticas de vocês, né, Nuno e Hélida, um contágio da palavra o tempo todo. É como se a palavra, essas obras precisassem se alimentar da palavra para existir. Isso acho que fica muito claro nos títulos, por exemplo, das obras do Nuno, que vários são títulos tirados de obras ou de trechos de obras. E no Carlito eu vejo o contrário. Assim, a gente pode observar um empréstimo o tempo todo de imagens das mais variadas fontes, né? Queria saber como é que funciona, o que é isso, se é um desejo de deslocamento mesmo, ou se é uma vontade de sair, tirar a literatura ou a arte do seu lugar mais confortável. A gente estava conversando agora há pouco, né, e você lembrou até o texto da Flora Susekin, um texto recente, né, que ela fala do livro do Murilo Marcondes de Moura, né, O Mundo Sitiado, e que ela, se referindo ao seu poema, ela fala de um poema que está sempre em fuga, né, está sempre em linha de fuga. O que acontece, né, no caso de vocês? Eu queria ouvir um pouco o Carlitos, que está até agora ali. Bom, o que acontece eu não sei, mas, bom, voltar na primeira pergunta, Sim. Só um pouquinho nela, porque você fez esse texto curtinho, aí falou que logo depois se autocriticou, e o primeiro movimento também é de, não é bem assim, mas aí eu faço um outro movimento porque eu acho que tinha uma coisa bacana ali, que era o seguinte, que é as vanguardas do início do século, as vanguardas plásticas. Eu acho que a pancada que elas deram na pintura acadêmica foi mais eficaz do que a pancada que as vanguardas literárias deram na literatura acadêmica. Por exemplo, quando chega tem uma época que o Max Jacob, né, o poeta francês Max Jacob, um pouco precursor do surrealismo, ele era muito amigo do Picasso, numa época mais de dureza, assim, chegaram a morar juntos, e eles tinham uma visão assim de ser como eles diziam, um soco no olho burguês, assim, que o Picasso queria pintar de uma tal maneira que aquela pintura fosse um soco no olho do olhar mais calmo. E o Max Jacob queria a mesma coisa em poesia, e ele tem um poema que eu sempre achei muito impressionante, chamado A Mendiga de Nápoles, que é um dos poemas em prosa que ele incluiu no livro O Copo de Dados, que é um poema curtíssimo, assim, e quem fala é um milionário que está saindo da sua mansão. E o milionário fala assim: todo dia, quando saio da minha mansão até a carruagem que vai me levar para um passeio, eu costumo tirar uma moeda para uma mendiga que fica sempre sentadinha na calçada ao lado do portão. Ele fala, todos os dias eu saio da minha mansão, vou para a carruagem, jogo uma moedinha para ela. Ele fala, um dia, muito irritado por nunca ter ouvido uma palavra de agradecimento, eu resolvi encará-la, resolvi confrontá-la. Joguei a moeda, como ela não falou nada, eu encarei. Aí vem a última frase, né? Ora, como encarei-a, descobri que aquilo que eu tomara por uma mendiga era, na verdade, um caixote de madeira cheio de terra, coberto de bananas podres. Aí
é o olhar. Aí você vê uma pancada no olhar também, né? Que é a automatização de uma coisa transformada em outra assim. E porque às vezes eu penso assim, aquela pancada dada por Malevich, os suprematistas, né? Pintar aquele troço branco, a pancada expressionista, a pancada da pintura surrealista. Depois daquilo tudo, daquela massa, Mondrian, neoplasticismo, você fazer uma pintura meio acadêmica, meio assim, ficou muito mais difícil, fica mais complicado. Agora, mesmo com a blitzkrieg poética dada pelos modernistas, pela Pedra no Caminho, por João Cabral de Melo Neto, pela poesia concreta, pela poesia marginal, nada impediu que uma poesia muito conservadora e que uma literatura muito conservadora ainda fosse vista, ainda é vista, uma literatura que se quer doce, ainda fosse considerada assim como uma possibilidade. Eu me lembro que há alguns anos a gente viu o surgimento como se fosse uma coisa revolucionária, uma coisa autêntica de um poeta como Bruno Tolentino, por exemplo, né, que vinha com umas ideias muito antigas. Então aquilo houve e aquilo não foi tomado como ridículo. Aquilo foi tomado como uma força. Aliás, se a gente for mapear na literatura ou nas artes precursores do momento que a gente vive hoje no mundo, da berlusconização, a trumpização, a crivelização, a temerização, a dorianização do mundo, a gente vai encontrar vários avisos assim, né? Assim como livros podiam antecipavam de certa forma movimentos revolucionários, movimentos interessantes, quase dá para sentir que o mundo de hoje foi antecipado um pouquinho. Mas eu vejo pela literatura. Pela literatura eu vejo assim como é que isso vai. Por exemplo, então, a ideia que você teve, tem a função do curador, que na literatura, mais do que editor, seria se fosse o antologista, né? Se a gente tivesse uns caras montando grandes antologias, a antologia brasileira de não sei o que, por temas, assim, a literatura teve isso. Talvez porque o adversário fosse mais resistente, né? A literatura acadêmica é um bocado resistente. Você vai ver que se a gente for para a França, Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé não impedem a chegada de uma certa poesia floral que estava ali naquele negócio, né? Só para ver isso. Bom, e o lance da imagem é onde, na verdade, eu me sinto bem e chamado para o jogo. Eu estava terminando um pouco o livro, eu já estava terminando esse livro, assim, já estava quase pronto, já estava, na verdade, em gráfico, assim, e fui assistir o filme Socialismo do Godard pela, sei lá, 30ª vez, sei lá que vez, assim, e tem um momento que, apesar de ser só uma pessoa falando, ela fala uma imagem bíblica que era impressionante, né? Que é o episódio de Abraão e o filho Isaac, né? Que ele tem que sacrificar. Mas, em vez de contar o episódio, o menino só fala assim, eu estou vendo, assim, pai, eu estou vendo a faca, eu estou vendo o altar, mas onde está o cordeiro? E era só uma cena, e corta daquilo ali. Então, isso é uma imagem, então, mais do que você falar, essa imagem, né, bíblica, essa imagem tão forte, e a Bíblia é cheia dessas imagens fortes, assim, estou vendo a faca, estou vendo o altar, mas cadê o cordeiro? Você visualiza faca, cordeiro, Abraão, aquilo tudo ali. Eu acho que isso dá uma potência sintética, né, e a minha, por exemplo, é mais sintética do que analítica, realmente, como disse o Francis Ponge naquela conferência dele sobre a própria escrita, a inteligência não é meu forte. Eu não posso fazer uma coisa analítica assim. Eu tento esses blocos de imagens que a princípio tinham mais referência literária e agora são mais um pouco de imagens de pesadelo, assim, porque quase não está dando para ser de outra maneira. Você vê que alguns poemas falam
derrapagem de carro, né, do acidente automobilístico, mais do que o passeio que vinha antes e depois, o momento é aquilo ali, é meio por aí. Assim. Você falou da questão da antecipação, né, de todo esse movimento de restauração, na verdade, que a gente tem agora da ordem conservadora, né? Sempre através de toda uma versão farsesca, já agora que não é uma restauração propriamente dita, que foi antecipado pelos livros, né? Se a gente pode pegar, sei lá, a figura do Bruno Talentino, por exemplo. Mas também é ao contrário, como você mesmo assinalou, né, no seu livro mesmo, né, no monodrama, você citou o poema do acidente, mas a gente pode lembrar, por exemplo, todas as imagens de manifestantes, por exemplo, que vão aparecer. E é o livro de 2009, né? 2009. É muito impressionante quando a gente lê o seu livro a partir do que acontece depois. Né? E 2009 é bem o ano da crise. Né? A gente está ali já no auge da crise, né? 2008, 2009. A crise econômica mundial. É muito impressionante, se a gente lê, parece que tem uma antecipação ali, mas é uma antecipação também de quase um atenção, né? né? De vidro de banco, de bater nos vidros Exatamente. de banco, guarda de segurança, né? E aquelas coisas de black bloc quebrando, e ver depois, eu tinha... E era uma coisa meio... Porque é isso, o tipo de coisa de trabalho que eu vou tentando fazer, bom, primeiro... A primeira coisa, assim, fugir do pré-formatado, daquela coisa E quando você foge do pré-formatado, você começa a valorizar algo que não é muito valorizado, assim, que é a sua intuição. Né? Você vai escrevendo, mas mais do que com uma caneta, com uma espécie de sonda. Assim, você vai sondando para ver se acha alguma coisa, se vai achando. E conforme eu escrevi o monodrama, vinham essas imagens de que era uma coisa plástica. E é isso, mas tudo isso também, para mim, é tudo muito misterioso também. Não é seria meio falso para mim ficar aqui argumentando que quer pensar, quer não sei o quê, que é uma análise conjuntural. É tudo muito, muito, muito misterioso. E eu gosto que seja assim, porque apesar daquele frição que eu estava ali dentro, desse risco de pré-livro, é uma coisa que é meio angustiante, assim, como diz uma amiga nossa da dor na pleura. Você fica aquilo ali assim, é um desconforto que é o único que me faz sentir bem, que é a única coisa que me faz sentir um pouco bem, assim. Quando eu me sinto muito confortável numa situação, por exemplo, aqui eu estou totalmente desconfortável. Eu não tenho uma mesa aqui na frente eu pedi para aqui criar uma mesinha. coisa assim. Colocou onde mas é isso, como eu citei o Max Jacob, só para fechar, continuo fechando ele. Ele diz que quando a gente está regando o jardim com aquelas mangueirinhas assim, a água vai até ali, né? Você pressiona a ponta, o jato vai mais longe, né? Então a gente se coloca mesmo nessas situações assim meio de risco, para ver se o olhar, a esperança ali, tudo vai um pouco mais longe, né? O sol jato mesmo. Ou então vai molhar lá uma planta que você não está vendo. Adiante, que não está vendo. Mas eu achei super bonita a imagem da caneta como sonda. Assim, eu acho que para mim é uma imagem inédita, eu não tinha escutado ainda. Eu já tinha escutado algo de um outro escritor, a caneta como seringa, a caneta... Sério, assim, como é quase um chavão, mas também chavão. Essa ideia de sonda, você pensa bem mas assim. é bonito como... Desculpa, mas é só para fazer referência a um outro artista que também tem uma espécie de aviso, né? Atenção, percepção requer envolvimento, que é o Antônio Montadas, mas que eu acho que é um pouco essa atenção que, pelo que eu leio de vocês, existe. Né? Existe nas imagens evocadas pela literatura, pela poesia, um espaço que te diz que havia algo ali, que havia, por exemplo, uma xícara de café para aquecer as mãos, não é? Sim. Que eu achei, eu não sei porquê, quando eu li, eu pensei que momento doce, né? E logo depois tu faz referência a uma doce hebreia. Não é? Então, tem algo que eu acho que nós podemos, não sei, reconhecer que
que é uma situação interessante, onde a gente pode se sentir um pouco mais confortável quando pensa questões políticas, justamente que o nosso trabalho é este, é um apontamento, é um reposicionamento, é pelo menos uma vontade, né, de tomar posição. Penso assim, intuitivamente. Sim. Intuitivamente. Eu sempre acho que a imagem de sonda para mim mais perfeita assim, é quando eu imagino o Drummond, que a gente viu o Drummond lá no centro, ele morava ali em Copacabana, tinha seu emprego de funcionário público no centro, lá no prédio do Ministério da Educação, e você podia vê-lo na rua, às vezes, com bolsas de supermercado, e tardiamente descobrir a coisa ainda mais lugar comum, que era aquela amante na Tijuca. Então, era uma vidinha, assim, muito toda certa, mas em algum momento do dia ou da noite, aquele cara plugava, sabe-se lá onde, assim, e aí se via a máquina do mundo. E aí ia escrever a Florianáusea, e aí ia escrever o Vida Passada Limpa, né? Ó, esplêndida lua debruçada sobre Joaquim Nabuco 81, que era a rua que ele morava. Tu não banhas apenas a fachada e o quarto de dormir, prenda comum, baixas em um vago em mim, onde nenhum halo humano ou divino fez pousada, e me penetras lâmina de Ogum e ouvir uma lagoa iluminada. Aí você vê, pô, esse cara... Qual foi o momento dessa... E aí eu sempre imagino que essa é uma sonda que você joga assim para as estrelas, assim, para aquilo de... Eu sempre falo com os alunos assim, que o João Cabral, ele não tem um poema que seja um mau poema. O João Cabral não tem nenhum poema que seja um mau poema. Você fala, não, isso aqui é um mau poema. Assim, porque ele via olhando para o chão para não cair. O Drummond tem vários maus poemas, porque ele andava olhando para o céu. Então, de volta e meia caía, mas também quando atingia alturas, assim, aí, coitado de João Cabral, dava pena dele, assim, que quando o Drummond chegava lá no Ganhei, perdi meu dia, não dava. Acho que é um pouco de mito, o João Cabral, é um pouco de mito do João Cabral também, de que é dessa regularidade no Excelente. Tem uns maus poemas ali? Eu li aquilo que eu amo. É porque não tão bons, pelo menos. Ah, sim, sim. Você não vai ver o Malik. Eu assinaria todos. Bom, até aí fica fácil. Ele me der. Ligava para o João Cabral, tem algum poema que você não está usando mais? Que aquela lata de lixo. O Drummond achava ruim, o faca só lâmina, faca só salame. né? E o João Cabral reclamou. Achava ruim à noite, abaixa a coisa fria, né? E também da Clarice, né? Que era aveia no pulso. Mas que posso falar uma coisa, Calito? Ó, primeiro, eu não acho muito que as artes plásticas tenham... que o modernismo tenha vencido, nesse sentido que você fala. Eu acho que, digamos assim, o cadáver do modernismo é a representação, é o sistema perspectivo. Esse foi, inclusive já vinha caindo, né? Quer dizer, já vinha, pelo menos há 150 anos, esse negócio vinha... mas eu acho que há muita coisa conservadora que sobreviveu, né? O que acontece, talvez o modernismo tivesse um núcleo linguístico, né? Que é o cubismo. Né? Você lembrou, o Malevich não deixa de ser um cubismo russo, um cubismo local. Quer dizer, Cubo-futurismo, como chamava, né? Esse núcleo formal na literatura, o Ulisses não chega a ser, quer dizer, não dá para achar essa mesma, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que, num caso ou no outro, eu acho que o que a arte contemporânea vive, e acho que todos nós vivemos, é uma situação... Isso aqui, ó. Quer dizer, você vai lançar um livro daqui a 2 semanas e nós já estamos discutindo ele. Cercado de cadeiras laranjas. Quando nós nem tivemos a chance ainda de viver isso de outra forma. Né? Quer dizer, a gente já nomeia a coisa ao primeiro instante. Mesmo... Bom, eu sou um admirador muito forte dele, eu digo isso sem nenhum, ele sabe disso. Eu amo o monodrama, acho, e sei que eu vou gostar muito do seu livro. Mas mesmo uma pessoa como você que é afastada disso, né? Mesmo você é tragado por isso. Então, isso que eu chamo de uma instância sacerdotal, quer dizer, eu não ligo nada para curador, mas ele está aqui, sim, nessas cadeiras vazias. Sim, né? sim. E uma vez, até não que tenha a ver, mas só para associação de ideias, eu fui dar uma palestra, uma coisa super bem paga, como eu nunca fui tão bem pago, era Museu Zé Celso e o Emicida. E a gente ia fazer essa palestra. E aí, até o menino que trabalha comigo queria levar namorado. Eu falei, não sei se dá para levar, porque vai estar cheio. Era no Sesc Pinheiro. Aí a gente ficou lá, né?
lá dentro, aquela maconha, todo mundo fumando. De repente nós entramos. Graças a Deus o menino levou, porque eram 8 pessoas. Ela era 1/8, a menina, né? E aí eu olhei aquele negócio vazio, assim, aquelas cadeiras, e aí que eu senti isso. Quer dizer, de fato, a gente falou para que não havia nenhum motivo para a gente estar lá. Aquelas cadeiras eram físicas, elas eram gente, é mais que gente, né? A cadeira vazia era mais do que alguns alguém, né? Quer dizer, era um negócio assim de uma força. E claro que os dois são super falam bem, né? E a coisa rolou entre nós, mas essa situação em que, de certa forma, nós estamos nesse momento, é muito a situação contemporânea da arte. O que fazer com ela é que é o lance, né? Sendo que nós estamos no Brasil, onde a questão, onde o amadorismo da arte ainda está em algum lugar, né? Quer dizer, onde, digamos, o lado pro da vida ainda não dominou tudo. E mesmo esses monstrinhos que estão aí, tem algo de um certo amadorismo neles, né? Tem algo num filme C, tem alguma coisa ali que, enfim, quase metalinguística, né? Eu outro dia fui ver um filme daquele ator do Gladiador, Russell Crowe. Era uma comédia horrorosa. E aí, eu não tive empatia nenhuma com aquilo e eu senti como se eu estivesse num filme do Godard, né? Filme muito ruim, tudo, a linguagem veio, né? A tomada, a montagem, o som, tudo apareceu assim, metalinguisticamente, né? Porque eu não tive empatia com o plot e tal. E a situação política no Brasil, para mim, parece um pouco isso, né? Parece que é tão mal feito que ficou tudo o bastidor fica evidente. Tudo, né? Mas, enfim, isso é algo nosso. Nós temos ainda esse amadorismo, essa coisa que não chega a lugar nenhum. Você está num ponto, de repente, aquilo não é nada. Você acha que você chegou, não sei o quê, e aí aquilo tudo desaba. Isso é interessante para a arte, né? Quer dizer, isso é rico para a arte. Essa confusão nossa não deixa de ser muito bacana e tal. Mas o que eu sinto, voltando para a sua velha pergunta, né? É que essa instância que eu estou chamando de sacerdotal, ela é muito forte, ela veio para ficar, a gente vai ter que se haver com isso, e é dentro dela que a gente opera. Eu não estou falando fora dela nesse momento. Exatamente, é isso que eu queria. Nós está, né? Não falando por conta da inserção num determinado cenário, a gente está aqui, etc., dentro de um evento, etc., mas eu fico me perguntando se isso também não acaba virando... se o artista não acaba incorporando a figura do curador em alguma medida também. Não, em muitos casos, sim. Por exemplo, um cara como Richter, aquele pintor, ele é uma espécie de curador dele mesmo. De si mesmo, né? Quer dizer, o estilo no Richter precede um pouco o Richter. E ele um pouco vai... Ele é um cara assim... frio e calculista, é um assassinozinho, né? Um cara assim, eu sempre brinco que ele é uma espécie de Dr. Spock, né? O Richter, assim, né? Aquela coisa de um superego límpido, sem... E aí ele está lá um pouco curando a própria obra, né? Então agora ele vai fazer uma obra tipo Vermeer, agora ele vai fazer não sei o quê, um expressionismo, né? E aquilo é uma resposta inteligente, ele é o curador do curador, né? Ele. Porque virou uma operação irônica também, pode ser, mas pode ser cínica também. Eu acho que, por exemplo, não é bem irônico, né? Irônico é o moderno, né? Ele está um pouco em outro... Tem algo disso, mas tem alguma reversão. No meu caso, só para responder rápido ao que você falou, eu acho que essa fisicalidade está em tudo. O meu paradoxo é querer equivaler a fisicalidade da palavra com a fisicalidade da matéria. Exato. Evidentemente, não funciona assim, né? A palavra não foi feita para ter matéria, ela foi feita para rolar. E no meu caso eu fico tentando prender. E desse lugar assim meio absurdo, é um tema que eu nunca consigo sair completamente, né? A versão primeira era fazer esculturas de vaselina, grandes, não sei o quê, mas daí também esse fôlego acabou logo, mas eu acho que isso está sempre em algum lugar do que eu faço. Mas eu luto desesperadamente também para deixar o fluxo ir, né? Para não ficar preso nesse negócio e ficar lá repetindo esse como um cão mordendo o rabo. Mas eu gosto, Eduardo, da ideia um pouco do destroço, né? Quer dizer, essa ideia da coisa destroçada, para mim é muito interessante. É que eu acho que nem sempre você consegue destroçar algo. Porque às vezes você só quebra. Mas quando você destrói, quando aquilo cai de um jeito assim, que ainda é e já não é, quando dá certo o tombo, aí é muito legal, porque parece assim que ele ainda carrega algo do que a vida era, mas também já carrega
a promessa daquela morte, né? Já tem alguma coisa ali que está... Então, esse lugar, se eu fosse achar um lugar poético, as palavras estão nesse lugar do destroço, para mim. E acho que é por isso que eu não sou louco, não estou me comparando mesmo, mas eu me identifico completamente com isso que você falou, o Drummond. Quer dizer, eu concordo inteiramente e agradeço você ter falado, porque eu acho isso dele, por isso que ele é o cara que eu gosto mais, e sem diminuir o Cabral, e também concordo com você que o Cabral tem coisa pior, é óbvio que tem. Porque ele fica seco às vezes, entendeu? Também fica assim, o negócio você também pega, né? Essa coisa também, poema bom, poema ruim, né? Era uma bobagem, né? Isso aí é uma bobagem. Era Agora, só veja, Carlito, ajudou a pensar, mas é só uma para bobagem. fazer um pequeno elogio aqui, nós estamos fazendo uma coisa que a situação sacerdotal não permite, que eu queria lembrar aqui, que é comparar artistas, né? Já é a primeira caretice da vida hoje, é que você vai comparar dois, que nem você fez, que é assim onde a vida começa, como qualquer um que gosta de futebol sabe, né? E que isso já vem uma tiazinha encher o saco, né? Quando você começa, né? Então essa instância sacerdotal, que eu sempre conto essa. A gente, na Casa 7, a briga era quem era melhor, o Picasso ou o Matisse. É lógico que isso é uma imbecilidade, é lógico que os dois são inacreditáveis, é lógico que há lugar para os dois, mas quem não viveu essa pergunta, perdeu essa pergunta. Porque são dois mundos que se conflituam e que, ao conflituar-se, a arte é justamente essa simulação de dois veios de vida totalmente diferentes. Um é histórico, o outro é da natureza, um dança nas nuvens, o outro transforma o grego em medieval e o medieval em sei lá o quê. São dois veios, e só a comparação permite. Mas hoje em dia logo vem alguém ali, não, mas espera aí, eu acho que essa comparação... São coisas diferentes, você não coisa pode comparar, diferente. você pode comparar o que é diferente. Quer dizer, você não pode... Essa é a primeira, né? Isso é uma coisa que eu notei há alguns anos, você não pode mais comparar, né? Porque logo vem alguém... Então, essa coisa sacerdotal, eu acho que é o que está atravessando a literatura, as artes, a arquitetura, em níveis de realidade diferentes, a coisa arquitetônica... O real é fogo, né? São orçamentos quase de cidade que esses edifícios hoje têm e tal. Mas ela está em toda parte, ela é o ponto. Uma neutralização, né? Só queria lembrar uma coisa, que quem quiser mandar perguntas, pode mandar por escrito, a Joseli traz para mim. Mas eu posso falar um pouquinho, porque, então, né, nesse contexto, acho que eu vou transpor um pouco essa conversa por algo embutido na tua primeira questão, que era dos grandes eventos. E eu passei essas últimas semanas pensando exatamente o que é um grande evento e o que define um grande evento. E essa figura do sacerdote ou dos curadores, né, elas podem ser totalmente relativizadas ou negadas. Várias coisas me passaram pela cabeça, mas eu vou mesma me interromper, porque hoje pela manhã também eu encontrei uma passagem no livro de poemas Logomaquia, da Júlia Studa, que me fez cair para cima, né? Que foi algo que me elevou, né? Não digo num tropeço, porque não foi um tropeço de jeito nenhum, mas foi um estar à beira do abismo, né? O livro provocou, o poema provocou isso, e eu compartilho com vocês para poder engatar no que eu gostaria de trazer aqui. É fora de contexto, então, nós não vamos ler todo o poema, mas há uma passagem que eu trago. Diz que a palavra pode ser apenas um trambolho solto no mundo ou uma imagem viva e sagrada, espécie de partícula, energizada e louca para conhecer a vida. Então, às vezes, eu acho que eu estou mais numa posição de trazer a partícula, né? Desses grandes eventos, dessas grandes exposições, das grandes discussões, dos chamados grandes artistas. Falei isso também para trazer um pouco das imagens. Não tem assim uma razão porque eu trouxe Desmáquina, a não ser por esse gozo, por essa alegria. Eu acho que eu trouxe um pouco da alegria de ter conseguido, com a idade que eu estou, ter desmanchado uma máquina de escrever, e era a máquina de escrever do meu pai.
e eu herdei, e meu pai não era escritor, meu pai era contador, né? E não contador de histórias, né? O trabalho dele era com contabilidade. Mas vocês acho que também viram ali nas imagens que tinham 2 pessoas me ajudando. Eu chamei 2 pessoas para estar comigo enquanto eu não sabia exatamente o que fazer e nem como fazer. Essas 2 pessoas são Gabriela Mota e Eduardo Veras, curadores. Eles eram os curadores dessa exposição chamada 365, e que só teve esse nome, claro, né, por um instante feliz de o endereço da galeria que me convidou, e aliás é a primeira vez que eu estou tendo uma relação com galeria de arte. O endereço é Rua Visconde do Rio Branco, número 365. Né? E eu tento relacionar todas as proposições, o que eu venho fazendo, com uma certa busca de tempo. E não somente o tempo perdido, mas me aproximar dessa questão do tempo. E já que João Cabral de Melo Neto está aqui, presente, né, por que não habitá-lo? Então, tentei habitar por 1 ano, então eu pedi para a pessoa 365 dias que eu pudesse ficar trabalhando para este projeto, sendo que o meu endereço se tornou endereço mesmo pessoal, pedi que me enviassem cartas pelo correio para esse endereço, Rua Visconde do Rio Branco, 365. Estou falando assim mais para oferecer alguns elementos para podermos pensar nos grandes e nos pequenos eventos. Pelo menos esses curadores, eu acho, pelo menos por este tempo, conseguiram se deslocar, conseguiram usar suas mãos, sujar suas mãos, né? E às vezes eu brinco com eles, escrever um texto com as mãos sujas de graxa, que é o que encontramos ali. Então, essa é uma situação assim de um grande ou pequeno evento. Será que, né, essas pequenas situações do cotidiano não nos oferecem bastante matéria para pensar uma situação de arte contemporânea? Bom, Carlito, você trouxe um trecho do novo livro. Você poderia ler? Porque essa é a primeira vez e tal. Não, esse negócio da partícula bonita, eu lembrei um poema do Lawrence, né, que é tão lindo, que ele fala da tartaruguinha, a família tartaruga, e a tartaruguinha nasce, então ela passa direto pela mãe tartaruga, passa direto pelo pai, que quase abocanha a cabeça, e ela vai seguindo pelo jardinzinho de pedra, e aí o Lawrence fala assim, lá vai a tartaruguinha, aí fala assim, tocando o inaudível sinete de sua presença no caos. Tocando o inaudível sinete de sua presença no caos. Eu acho isso é quase uma definição de poesia, né? Tipo, ninguém escuta, é inaudível no mundo, assim, no do mundo. Falou, mas cão mijou no caos. Cão mijando no caos. Cão mijando no caos. Arturo, cão mijando no caos. Junto, né? Né? Ele fala, tocando o inaudível sinete de sua presença. A gente está com a presença ali no caos. Bom, estou fugindo para... Bom, só para explicar uma coisa, que é o seguinte, é um poema longo, só vou ler um trecho, e a ideia era o seguinte, uma das óperas que eu mais gosto na vida é a ópera Lulu, do Alban Berg, e quem já viu alguma vez, é assim, começa assim, as cortinas são fechadas, aí aparece um cara na frente, que é tipo um domador, que canta o prólogo. E o prólogo ele vai falando, vocês já foram a muitos zoológicos, feiras de animais, e já viram todas as feras, viram o elefante, viram a pantera, viram não sei o quê, mas o que eu vou apresentar aqui é a fera mais perigosa do mundo. E aí começa falando dessa fera, que é a Lulu, né, o personagem feminino da Lulu, e aí ele sai, abre, e aí começa propriamente. Então esse prólogo, eu sou fascinado por esse prólogo, acho esse prólogo muito bonito. E uma vez, lendo a biografia da Marina Tsvetaeva, né, a poeta russa, tem uma cena que é impressionante, que ela está
a época de mais fome na Revolução, né? Aquela fome grande, ela tinha 2 filhas e uma morreu de fome e ela fica culpada porque ela gostava mais da outra e ela dava mais comida para a outra. Só que aquela pequena diferença de dar um pouquinho mais comida para a outra, era tão pouco que a outra morreu de fome. E um dia ela está sentada na calçada, chorando, ela conta que veio um cachorro na direção dela, um cachorro muito magro, e tinham amarrado no pescoço dele uma cartolina, onde escreveram assim: matem Lenin e Trotsky ou eu serei comido. E ela disse que ela ficou com aquela imagem. Bom, e eu me lembro que eu falava assim, eu queria escrever um prólogo para o meu livro, mas o prólogo fosse esse cachorro aparecesse na frente e falasse, e aí depois começa o livro. O problema é que o prólogo foi se esticando por 80 páginas, ou seja, não teve o livro, teve só o livro inteiro, é só o cachorro falando, porque nada além do que aquele cachorro começou a falar ali me interessa dizer hoje. Então, assim, é uma bobagem, é uma besteira, não sei o quê, mas nada além disso aqui eu gosto de pensar ou fazer, e o nome é Prólogo Canino Operístico, o nome do prólogo. O livro se chama Livro das Postagens, sei lá por quê. Ai, meu Deus do céu, Nuno, me ajuda. Então, vamos lá, o cão falando, né? Um cão falando, imagina. Eu não deveria nem estar aqui, outro deveria estar em meu lugar. Eu não fui treinado para isso. É como se estivesse no menor daqueles cubos que se encaixam 20 vezes uns dentro dos outros. O autor deveria estar aqui. Assumo o que tem ou não tem a dizer. O que posso enunciar além disso? Mas ele não se move, nem no espaço no qual se encontra, nem naquele no qual não se encontra. Me obrigam a improvisar. Marina Tsvetaeva me conhece. Certa vez, em plena fome dos primeiros anos de Revolução, que em breve completará 100 anos, ela estava sentada numa calçada, sem ter o que comer ou dar de comer às suas filhas, quando me aproximei magro, acreditando que um coração de poeta sentiria pena de mim e me livraria da cartolina que me tinham pendurado no pescoço com os dizeres, escritos a lápis: matem Lenin e Trotsky ou eu serei comido. Cartolina cujo peso nenhum eu mal aguentava com minha força nenhuma. Creio que já são palavras suficientes. Dentro do último cubo é essa luz arroxeada, mais lamparina que crepúsculo. Eu nem deveria estar aqui, outro deveria estar em meu lugar. Se vim parar aqui foi por curiosidade, foi porque me chamaram, foi abanando o rabo para o futuro, foi arreganhando os dentes para o futuro e ansiava por futuro, foi sem ninguém me chamar. Vim cair aqui dentro desse cubo, que sendo um lugar é o lugar onde estou, e sendo uma coisa deve estar em algum lugar. A minha poeta falava-me de Ofélia, a minha poeta falava-me de Eurídice, a minha poeta deu de comer à corda o próprio pescoço. Eu vim farejar ossos com Écuba. É horrível a vergonha e a humilhação. O autor deveria estar aqui. Eu apenas farejo o que me atiram, não dou nem testemunho nem ouvidos. Me disseram que viesse e anunciasse. Vou ficar aqui sentado, enrodilhado, os olhos se fechando como quando se aproximam o sono ou a dor. Ana me conhece, talvez seja a atitude mais nobre. Finjo que não existem, que tenho à minha frente a estepe e mais acima as nuvens da estepe, que se desdobra sempre em mais estepe e ao meu redor o vento da estepe. Mas uma coisa garanto, já que por outro lado não me calo, o autor deveria estar aqui, escreverá cartas ao rabino, falará ao celular com a modelo, enquanto coça o braço da poltrona, escutará o astrônomo decifrar céu acima a vertigem das estrelas, ou terá o rosto desfigurado, ensanguentado, vivo da surra que tomou de alguns suspeitos na insuspeita colina. Isso aqui é menor que o menor cubo, dos 20 ou 100 que se encaixam uns dentro dos outros. Vou ficar deitado, vigilante, vou manter as orelhas espetadas, vou esperar que me toquem daqui a pontapés. Não fui treinado para improvisar. No ouvido se misturam o coça-coça contra o braço da poltrona, o vento furioso das estepes e a nunca vinda palavra. Na minha situação, um outro talvez aproveitasse para anunciar o que bem quisesse, mas comigo não tem o bem quisesse.
Façamos assim, cada um anote em um papel o que deseja e coloque sobre o palco, ou ainda, subam aqui e falem à vontade. O autor deveria estar aqui, vou morrer repetindo a ladainha. Será assim que ocorre numa guerra e ninguém distribui máscaras de gás, e ninguém mede a toxicidade do ar, e ninguém abre a caixa de munições, e ninguém consola a companhia que retorna de uma investida fracassada? Esse chão já bebeu o sangue dos outros, mas esse é o meu próprio sangue. O que restará de mim quando me for? A língua de fora, de cão babando. O autor deveria estar aqui, visa a realidade e depois se proíbe os meios de atingi-la. Onde é que nós estamos? Cezanne me conhece. Mostre em um segundo o que é atingir a realidade. De um céu em farrapos desceram esses mosquitos, ou entraram comigo. São os últimos egípcios. Às vezes tem o brilho negro das formigas, às vezes a transparência de fantasmas. Seu zumbido, em reflexão sonora contra as paredes do cubo, parecem querer sincronizar seu ritmo com o ritmo do meu coração, com o ritmo da minha respiração, para depois ir impondo um espaço cada vez maior, um silêncio cada vez maior entre cada batida, entre cada arfar. Parabéns aos que me abandonaram aqui na frente de todos sem saber o que anunciar. Para que não se note meu desamparo, às vezes executo a dança macabra dentro deste cubo vibracional, terra incógnita, paralelepípedo de luz. Parece sempre, enquanto nela me contorço, que ao final faria o grande anúncio. Não existe grande anúncio. Só minha vontade de estabelecer distância será nova e digna de consideração. Dada me conhece. O autor deveria estar aqui, mas é como se não fosse urgente, como se nada tivesse que ser dito, como se não estivessem batendo na porta, como se não estivessem batendo na nossa cara, como se não fosse urgente, como se todas essas orelhas caninas espetadas no ar em doce expectativa não precisassem ser sacudidas. Não leram acaso a cartilha política? Não leram acaso as cartas do mítico? É como se fosse indiferente ou impossível vir aqui dar uma satisfação, como se isso não fosse a razão de ser da coisa toda, como se alguém pudesse dar ao luxo de guardar bofetadas na mão, chocar os ovos no despenhadeiro sob a lua, como se eu preferisse estar aqui, não prefiro, como se eu tivesse escolhido ficar aqui, não escolhi, como se não existisse a estepe, mas acima as nuvens da estepe, que se desdobra sempre em mais estepe, em tempestade e vento de estepe, como se não fosse questão de vida ou morte. Quem devia falar aqui preferiu ficar em casa, quem nos devia palavras preferiu esconder-se, sua casa é se esconder, é como se fosse agradável ser assim exposto à desonra e ao ridículo e à exaustão, como se cupins já não roessem a cortina, como se não fosse urgente tocar todo mundo a pontapés, chocar ovos no despenhadeiro, como se não víssemos a um palmo do olho a pinça do escorpião, como se as palavras pudessem ser ditas sozinhas, manetes, céu, fares, contadas, pesadas, divididas e pronto. É como se os funcionários municipais já não tivessem ido embora, como se neutrinos não nos atravessassem e atravessam, como se a própria Via Láctea, como se o próprio universo, quero ver quem desafia a Via Láctea, quero ver quem desafia o universo, como se quisessem fazer o instante da expectativa durar para além da expectativa, suspenso no ar, e o que fica suspenso no fim sou eu, sem palavras, e não aparece ninguém, porque o autor está ocupado, escreve cartas ao rabino, ou fala ao celular com a modelo, ou coça o braço da poltrona, ou escuto o astrônomo decifrar céu acima a vertigem das estrelas, de boca aberta. É como se fosse dado matar-me, não me é dado, sinto muito, como se não chovesse, não fizesse sol e a terra não tremesse, lá onde provavelmente se encontra, mas não se move onde se encontra e nem onde não se encontra, mas saibam que aqui sim, aqui dentro do cubo chove, faz sol e terra treme. Na minha situação, um outro talvez aproveitasse para anunciar o que bem quisesse, mas comigo não tem o bem quisesse, a fuga, a fronteira. Lulu, vamos cruzar a fronteira. Eu vim porque me trouxeram. Eu disse, estou vendo a lenha. Eu disse, estou vendo o altar. Eu disse, estou vendo a faca. Mas onde está o cordeiro? É como se fosse suportável resistir às forças antagônicas dentro do cubo, a pressão que te empurra para frente e o vazio de palavras diante da boca que te empurra para trás. E as forças se equivalem e se fica no mesmo lugar, como se fosse suportável a pressão. Aqui não tem passado, a infância, o tombo da bicicleta, o menino no trem, o pássaro na árvore, um cheiro fétido de cobiça e abjeção, abjeção e cobiça. O autor deveria estar aqui, como alguém pode manter-se encoberto, como se tratasse de uma chuva. O autor deveria estar aqui e dizer ele mesmo as palavras que estão aguardando todas essas orelhas caninas espetadas, banhadas em doce expectativa, se é que já não se foram. As explosões podiam ser ouvidas a uma distância de...
O cheiro podia ser sentido a uma distância D, os pedaços foram lançados a uma distância D, palavras que prometiam, ou que talvez ao contrário, esperavam de mim. Já não espero que apareça alguém. Aqui são feitos todos de papelão. Aqui 2 fenômenos coabitam, a organização progressiva da vida e uma absoluta gangrena. As explosões poderão ser ouvidas a uma distância D, as chamas poderão ser ouvidas a uma distância D, os pedaços serão lançados a uma distância D, para amenizar o cheiro terrível que emanará daquilo, dissimularão flores, como as flores da ameixeira e da cerejeira se entreperfumando no poema japonês. Resta a noite polar e esta alma triste. A alma de Rosa Luxemburgo era dos chapins reais. É como se não fosse asfixia, ou fosse apenas o nome científico de uma planta rara, talvez extinta, que causa asfixia, lido na página de um livro encebado, vendido a quilo, pelas ruas, num burro sem rabo, e não se precisasse fazer nada, a não ser esperar para chorar na sala escura, durante a peça, o filme, sentir automaticamente em coro, com todos os outros, gotas de suor rolando da testa, batidas mais rápidas no peito, quando a bala vara o cubo, quando o gás invade o cubo, quando as bombas explodem, reduzem o cubo a pó e ainda assim no palco, na tela, em 3D, saltando para dentro dos olhos e ouvidos, lambendo olhos e ouvidos, minha língua, um pedaço dela, 1000 pedaços delas, falando, 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 sem voz, sem palavras, sem fala, e por aí vai. Minha calma bastante. Obrigado, Carlito. Ou, para dizer em carlitês, porra, Carlito. São 80 páginas desse cachorro maluco. Bom, com esse poema fica... Bom, tem uma pergunta aqui da plateia para o Nuno. Você poderia falar um pouco do seu trabalho com a forma da e na poesia? Eu acho que o autor devia estar aqui, né? Eu acho que isso resume tudo que a gente falou. Ainda mais dito por ela ali, ó. Quando o Ricardo Aleixo estava lendo o poema, era impressionante aquilo. Não, que isso esteja acontecendo do meu ângulo, Carlito, é uma coisa inacreditável, né? Você lê, pô, maravilhoso, hein? Bonito pra cacete. Pô, cara, dá um quentinho no coração. E ela lendo ali, vocês dois, olha lá, e a gente fala, ela lê, ó. Quer dizer... Puxa, o cão estava ali. Estava ali. O cão estava ali, isso. E o autor devia estar aqui, né? Enfim. Como é que é a pergunta? A forma da e na... Você poderia falar um pouco do seu trabalho com a forma da e na poesia? Eu nunca, assim, falando pessoalmente, assim, eu nunca achei que eu fosse fazer poesia. Isso é super sincero. E o Junco, que é o meu livro, que é a passagem para eu conseguir achar que eu ia fazer poesia, é um livro estranhamente cabralino, nesse sentido, assim, que é jogando na defesa, né? E eu acho que o meu negócio é mais altos e baixos, e Os Sermões, que é um livro que eu gosto, é um livro com mais errância, com mais pontos fracos também, mas eu acho um livro menos defensivo. Então, a forma da e na poesia, para mim, eu acho que é uma coisa meio... Isso que o Carlito fez maravilhosamente aqui, uma coisa meio em fluxo, assim, né? Só que eu acho que, diferentemente, com muito mais desigualdade mesmo. Eu me considero um autor muito... com coisas ruins também. E eu não sei muito diferenciar. Mas, como eu te falei, o que me traz perdão para mim e satisfação é achar que tem alguma coisa da ordem do destroço, do morrendo, de alguma coisa que está indo embora, que no todo vai se tornando interessante, né? Mas a forma da e na palavra, acho que a palavra seria contágio, né? Vai tudo meio contagiando e eu perco um pouco o controle daquilo e... Puta, mas que bonito, hein, Carlito? Nossa, super Te dá de presente isso aqui. É lindo, demais. E a ideia de um duplo, né? Que é tão legal, né? Nossa, isso é um cachorro ainda. O cachorro é um bicho assim, é uma espécie de Samuel Beckett, né? Que atravessou a humanidade, e aí o Beckett foi lá e fez o texto dele, né? E você vê assim, tem o teu livro, né? Tem o cachorro lá, o Godard, no último filme, A Deus e a Linguagem, tinha aquele cachorro que meio era fundamental, né? A Laurie Anderson fez um filme sobre o cachorro. Né? Eu acho que o nosso
E o Giacometti tem aquele cachorro, aquele né, que é cão o cachorro, absurdo, aquele, cão absurdo. aquela coisa meio derretendo, e eles têm essa humanidade meio pós-linguística, o cachorro, né? Ele é um bicho assim que já falou e parou, né? E agora ele foi para outro lugar, né? Ele está depois de tudo, né? Especialmente os vira-latas, né? Aquela sabedoria urbana. Mas você imagina, em 1917, um cachorro com a placa Matem Lenin Trotsky, eu serei comido diante da mulher. Você vê, a biografia dela, Vendo Sob o Fogo, tem 500 páginas, que ela conta. Mas essa imagem de um cachorro esquálido com essa... Ali que... Aquele cachorro não queria dizer só Matem Lenin Trotsky, né? E tem, né, Carlito, só para lembrar que esse tema para mim é meio forte, mas a gente não vai parar nunca, mas tem o crime do professor de matemática, que é o texto, um dos textos da minha vida, né, que não sei se vocês conhecem, que é o da Clarice. Que o cara, é um conto dela que o sujeito, acho que mora numa cidade pequena, tipo Piracicaba, e vai mudar para Sorocaba, e ele acha que não pode levar o cachorro e abandona o cachorro. E aí ele percebe a imensidão do erro dele. E aí ele pega um cachorro morto e vai enterrar, como uma espécie de... assim, como se fosse pagar esse pecado. E aí ele percebe que não tem como. E aí ele desenterra o cachorro no fim. É o crime do professor de matemática, mas... o Brasil tem bons cachorros. Essa frase é muito boa. Poxa, mas lindo. Lindo mesmo. Nossa, demais. Ô, nego, te dá um abraço. É isso mesmo. É um abraço. Pô, eu adorei. O autor devia estar aqui, né? Sempre. Bom, a Elida queria passar um filme, né? Mas antes, vou passar sim. rapidinho, ali, 2 minutos, mas a pergunta foi para ti e ela parece que ecoou em um momento em que eu vi um trabalho teu no Sesc Pompeia. Não sei se vocês devem ter visto, que justamente quando fala da poesia e de uma questão de linguagem, do teu apego à matéria também, aquele teu trabalho, palavra, feito com areia prensada, tu tem como definir se é poesia ou se não é poesia, ou se é uma forma de poesia? Interessante. É o contrário desse... Ela está falando de um outdoor de 18 toneladas de areia, um outdoor inteiro de areia, onde tem uma forma impositiva escrito Solidão, Palavra, que é um verso do Paulinho da Viola, né, daquela canção, em positivo, e em frente tem outro outdoor com isso em negativo, como se fossem se fechar. Então são 18 toneladas para escrever 4 palavras, né? O peso da palavra. É o peso da palavra. Eu sinto assim que a palavra, ela é ao mesmo tempo isso que o Carlito presentificou aqui, uma espécie de divindade em fuga, né? Que presentifica uma potência assim, que vai entrando por tudo. Mas isso mesmo também é associado ao horror da palavra, que é a mentira, a falta de presença, a possibilidade fantasmática dela também, né? Então, eu sempre digo isso, quer dizer, é difícil mentir com a matéria, né? Porque a matéria cai, derruba, mata, Newton manda nela, né? De certa forma, isso poupa. Então, mas por outro lado, exatamente, você não consegue fazer o fluxo quando você dá a matéria à palavra, né? Quer dizer, ela trava porque ela se torna presente, né? Então isso é poesia, mas é no sentido assim meio paradoxal, eu acho, né? De você, quer dizer, você sentir fisicamente a linguagem é um certo é um tema grande, né? Barroco esse negócio, né? Do texto do mundo, né? Eu uma vez tive um sonho que era isso, vinha uma pessoa e falava para mim, olha, se você olhar direito, se achar o ponto de vista, tudo é escrito. Se você achar assim, entendeu? Fechar o olho, bater assim, tudo é um texto, né? Eu lembro disso, tinha um piano, não me lembro bem, que ia formando letras, entendeu? Então se eu soubesse assim,
achar o jeitinho de olhar, tudo virava um texto, né? Que, de fato, se fosse, seria lindo, eu adoraria conseguir, mas, enfim, não é fácil. Obrigado a todo mundo.